Graças e paz, irmãos, amém? Que bom, né, queridos? Nós estamos mais uma vez na quinta-feira, estudando a palavra, e hoje nós vamos estudar capítulo 3 e 4. 3 e 4, tá, irmãos? De Oséias. 3 e 4 de Oséias. Até pequenininho, o 3 é pequeno, 3 é pequenininho. E o 4 é um pouco maior, mas aí eu acho que é melhor estudar assim, sabe? Estudar na ordem, né, irmãos? Amém? 3 e 4. Nós vamos ver nesse capítulo 3, Oséias se reconcilia com a sua esposa. Né? Deus vai mandar que ele volte a amar a mulher de adultérios, né? E ele vai amar. Essa é a verdade. Então, nós vamos ver aí, nesse capítulo 3, que o amor que busca, resgata e restaura, né? O amor verdadeiro é aquele que busca e resgata e restaura. Esse capítulo 3, ele é curtinho, como eu já falei para os irmãos, 5 versículos, mas por outro lado ele tem uma força teológica muito grande, tá, irmãos? Ele é pequeno, ele é curtinho, mas tem uma força teológica muito grande. E funciona, na verdade, como uma ponte entre o sinal profético, dos capítulos 1 e 2 que nós vimos, e as acusações que vão ser feitas diretamente no capítulo 4. Então, ele fica entre 1 e 2, né, que for aquele sinal profético. O 3, então, entra aí como um amor que resgata, e logo em seguida nós vamos ver o capítulo 4, que vai levar uma acusação direta de Deus para o seu povo Israel. É isso que nós estamos vendo na Bíblia. Quando a Bíblia é estudada assim, fica muito mais tranquilo, né, irmãos? A gente entender, a gente compreender. Então vamos lá. O capítulo 3, né, versos de 1 a 5, nós vamos ver este amor que resgata a esposa infiel. Essa é a verdade. Deus vai ordenar que Oséias volte, né, a amar Gomer, que era a mulher com quem ele se casou. Nós vimos lá no capítulo do versículo 2, do capítulo 1. Mas só que agora, em situação de humilhação, ele vai pagar um preço por ela. Além dela ter adulterado, ido embora, agora Deus manda ele ir lá, pagar um preço por ela, para que ela possa, né, voltar e ser resgatada. E aí, o que a gente entende, irmãos? Aí a gente tem uma leitura teológica muito importante desses versículos, que o amor de Deus deixa de ser apenas declarado e passa a ser encarnado numa ação concreta. Né? Deus vai fazer alguma coisa. Né? E Gomer não retorna por iniciativa própria. A mulher dele não vai voltar para ele por iniciativa própria, não. É ele que vai lá, né? E busca, e compra ela. Então, ela vai ser buscada, comprada e restaurada. Ela não vai procurar. Por que eu falei que tem que ter essa leitura teológica? Porque qual homem, irmãos, que busca Deus? Né? Qual homem no pecado que busca Deus? Quem é que vai atrás de Deus? Na verdade, é sempre Deus que vai atrás do homem. Então, por isso que tem aqui um ensino teológico muito forte aqui, nesses primeiros versículos. Nós vamos ver aqui que a mulher não volta para Deus espontaneamente, melhor, não volta para o profeta espontaneamente. É ele que vai lá e busca ela, paga preço por ela, resgata ela. E aí que tem um peso teológico grande, né, na verdade, viu? Obrigadão, irmão Edson. Então, o peso teológico está aí, né? Uma base teológica. Eu estou falando muito com os professores de escola bíblica dominical e sobre doutrina. E isso é doutrina bíblica teológica. Né? O fato de Deus mandar que o profeta vai lá e busca ela. Deus está sempre buscando a gente. Nunca que a gente está buscando a Deus. Né? Sempre é Deus que busca. A gente está no pecado, está perdido, a gente peca e Deus está sempre nos buscando. Então, isso é uma questão teológica muito profunda, né? E o período, né, de abstinência aqui, que tá, na verdade, estabelecido aqui, nós vamos ver no texto que nós vamos encontrar um período de abstinência, que eles vão voltar, mas vai ter um período de abstinência ali. A gente vai ver que isso simboliza tempo de purificação, tempo de reconstrução da relação, e cura e vínculo quebrado. Então, é isso que nós vamos encontrar aqui. Isso tudo nós vamos contar nesses 5 primeiros versículos, que aí a gente vai ler para entender melhor ainda. Diz assim: disse-me o Senhor,
Está vendo Deus dizendo para ele, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Assim eu a comprei por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, e assim eu quero ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Virão tremendo ao Senhor e a sua bondade nos últimos dias. Está vendo, querido? Então aqui, você vê que ele vai, compra a mulher de prostituição, né? Que havia prostituído com um amigo dele, e ele vai guardá-la, vai ficar muito tempo sem prostituir, sem adulterar, né, assim diz a palavra, e ele fala que o mesmo vai acontecer com ele, e depois então vai falar sobre tornar os filhos de Israel, e buscarão o Senhor seu Deus no tempo de Davi. Então o texto aqui também aponta para um tempo, irmãos, em que Israel vai ficar sem rei, está vendo, ó? Depois tornarão os filhos, porque os filhos de Israel, versículo 4, ficarão por muitos dias sem rei. Está vendo? Ó, um tempo em que eles vão ficar sem rei, sem culto, né? Mas não sem esperança, porque Deus está falando para eles aqui no final, que depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. Depois, vão ficar um tempo e depois vão buscar o Senhor. Aí também nós vamos ver uma palavra, né? Mostrando bem longe, num horizonte messiânico, falando aí, de certa forma, de Davi, né? Que Davi é esse? Não é o rei Davi, irmãos, porque o rei Davi não voltou para reinar, jamais, depois que ele morreu, ele foi embora. Então, quando o versículo 5 fala, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, a gente sabe que não está falando do rei Davi, porque o rei Davi não ressuscitou. Amém, queridos? Né? Morreu, acabou. Então, isso aí é uma palavra de cunho messiânico. Está falando de Davi, porém indicando para um futuro governo segundo o coração de Deus, que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então Deus está falando aqui de algo muito futuro, né? Quando vai mencionar Davi. Então a Bíblia tem que ser lida assim, tá, irmãos? Olha, aqui não é o Davi rei. Se alguém vier e falar, nossa, mas aqui está falando de rei Davi, poxa vida, que rei Davi é esse? Que não tem lógica, né, irmãos? Ele morreu, ele não ressuscitou, ele não voltou. Então aí a compreensão nossa faz entender. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Então Deus aqui está falando que o povo vai voltar, né? Israel vai buscar o Senhor, vai buscar a Deus, e ia Davi ser o rei, ou seja, vai buscar um rei segundo o seu coração. E isso nós sabemos, né, irmãos, que Jesus é da raiz de Davi, né, da linhagem de Davi. Então a gente sabe sobre o que esse texto está falando. Então até aqui o capítulo 1, eu falei para vocês que era rápido, né? Nós vimos então essa questão muito séria, né, do amor que Deus quer expressar pelo seu povo, quando manda Oséias ir lá, voltar com a mulher adúltera, levar ela para casa, não tem envolvimento com ela, esse período de abstinência, falando de pureza, de reconstruir o relacionamento e muitas coisas mais, né, irmãos? Então, a gente vê isso aí nesse primeiro capítulo. Depois nós vamos passar para o capítulo 4, que é um pouquinho maior, tem 19 versículos, né? E esse capítulo 4 vai trazer para nós aí uma contenda de Deus com o povo dele. Deus vai contender com o povo, né? Esse texto vai mostrar para nós que a idolatria é desumana. Nós vamos ver isso, que a idolatria é desumana, que ela confunde e que ela conduz à vergonha. O pecado faz isso, né? Mas, porém, a partir desse capítulo 4 de Oséias, nós vamos ver que vai entrar numa longa sessão de acusação profética, tá, irmãos? Depois o 5 vai falar de juízo, e vai seguindo, o 8 vai falar de castigo, está próximo, o 9 vai falar de castigo, e vai mandando assim. Então, a partir de agora, nós vamos entrar num tempo, né, de acusação profética direta. Deus vai acusar diretamente o povo de Israel, né, e especialmente os líderes religiosos. Então, daqui para frente nós vamos ver isso, Deus acusando Israel e acusando os líderes religiosos deles por causa de terem desviado a eles mesmos e depois desviado o povo. Então, é isso que nós vamos ver, né, a partir do capítulo 4. Né? Então, vamos lá.
a acusação central. Vai falar da ruptura do conhecimento de Deus. Então, eu queria muito depois que os irmãos prestassem atenção, o que é o conhecimento de Deus? Toda quinta-feira, nós lemos um capítulo, depois lê o outro, nós explicamos, e a gente tenta tirar um conhecimento de Deus de um capítulo, depois um conhecimento do outro. E depois, lá no final, a gente tira uma doutrina fundamental dos dois capítulos. Mas eu queria muito que os irmãos entendessem por que é importante a gente ter conhecimento de Deus. Tá? Por que é importante ter conhecimento de Deus? Um povo que não tem conhecimento de Deus vive no pecado, faz coisa errada, porque não conhece Deus. Quando a gente conhece Deus, você sabe o que Deus agrada e o que não agrada. Então, você não vive por aí perdido. Então, você vai ter uma vida santa, uma vida reta. Então, é por isso que o pastor Edgar está trazendo, toda quinta-feira, pelo menos um conhecimento de Deus de cada capítulo. E é muito importante os irmãos entenderem que quando lá no final eu coloco lá conhecimento de Deus, aquilo é para você anotar, mas depois colocar em prática. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus não é intelectual. Não é aquela pessoa que aprende e fica na cabeça. O conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. Então, quando nós colocamos no final ali um conhecimento de Deus, é para você pegar e falar, opa, então Deus é assim? Geralmente, todo conhecimento de Deus está escrito, Deus é. Então, você está vendo que Deus é aquilo, então a partir dali você tem que sair e falar, poxa vida, então tem que fazer aquilo que está falando ali. Porque o conhecimento de Deus, ele não é intelectual, ele não é só ler e saber. Igual o professor de matemática, de ciência, de história, geografia, que é intelectual. Ele sabe a matéria só na cabeça. Agora, a Bíblia não é para saber na cabeça, é para viver. Então, o conhecimento de Deus, ele só funciona quando esse conhecimento de Deus é provado pela sua atitude. Se você vê que Deus é santo, que Deus odeia mentira, mas você vai embora e continua mentiroso, você não conhece Deus. Porque o conhecimento de Deus não é intelectual, ele é prático. Amém, irmãos? Então, esse texto de hoje, eu esperava por ele muito tempo para a gente esclarecer isso. Eu preferi o texto para a gente esclarecer, tá? Então, vamos lá. A acusação central, a ruptura do conhecimento de Deus, do versículo 1 ao 5. Deus apresenta a sua contenda contra Israel. Não há verdade, misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Mas aí você vai ver que conhecimento de Deus aqui é esse que eu estou falando, não é de intelecto. Porque de intelecto muita gente conhece, né? Muita coisa. Quer ver? O próprio Jó falou isso para nós, lá no capítulo 42. Jó tinha o conhecimento intelectual de Deus. Depois ele fala, né? Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois que ele viu Deus agindo, ele fala, agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele partiu do conhecimento intelectual para um conhecimento de relacionamento. Depois que Deus chamou a atenção dele, ele se humilhou diante de Deus e falou, poxa vida, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. É igual os irmãos estão falando aí agora, o pastor está aqui falando, vocês estão conhecendo Deus de ouvir falar. Por isso que eu falei, saiu da porta para lá, agora aquilo que o seu intelecto pegou, você tem que colocar em prática. Falou para não mentir, que Deus não gosta de mentir, não vão mentir. Falou outra coisa que Deus não gosta, não vão fazer aquilo mais. É esse o conhecimento que Deus está falando, que o povo dele estava destruído porque não tinha conhecimento. Nada de intelecto, a gente confunde, né, irmãos? A gente pensa que é só isso. Porém, nós vamos ver isso agora. Então, essa é a acusação. O aspecto teológico desses 5 versículos é, o problema de Israel não é falta de religiosidade, está vendo? Mas é a ausência de relacionamento verdadeiro com Deus. O povo de Israel, mais do que ninguém, conhece a lei, conhece a Bíblia. Mas Deus condena eles porque eles não colocam aquilo em prática, né? E aí fica claro para nós que o conhecimento aqui não é relacional. Melhor dizendo, aqui ele é relacional, ele não é intelectual. Crente não importa saber de cabeça, o crente tem que praticar. Amém, queridos? Tem que obedecer, tem que fazer o que a Bíblia manda. Então vamos lá, do 1 ao 5. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Aí, ó, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Olha bem, só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Quebram todos os laços, há homicídios sobre homicídios. Está vendo, irmão, o que ele está falando aqui? O povo não tem conhecimento. Por quê? Porque vive fazendo essas coisas, está vendo, ó? Vem perjurar, o povo mente, o povo mata, o povo furta, o povo adultera, o povo quebra laços, o povo é homicida,
É esse o conhecimento. Não é eu virar, é igual esse povo hoje levanta aí, fala que é pastor, né? Fala que é pastora e fica aí fazendo tanta coisa errada. Não tem conhecimento de Deus, né? Eles ficam aí na frente da internet dando lição para todo mundo, mas vivendo uma vida toda torta. Não tem conhecimento. Parece que tem. Quando fala, você escuta e fala, poxa vida, fulano fala bem, fulano prega bem, mas a questão não é o tanto que fulano prega, a importância é o tanto que ele vive aquilo que prega. Amém, queridos? Amém? E isso é ter conhecimento. E o povo estava perecendo, não é porque eles não tinham conhecimento da cabeça, não, porque eles tinham. Mas eles estavam perecendo é porque eles prevaricavam, perjuravam, mentiam, matavam, furtavam, adulteravam, quebravam laços e matavam os outros. Eles eram homicidas. E vamos seguir o versículo 3, olha aí. Está vendo? Ó, o versículo 3 explica para nós. Olha como é que a Bíblia ela se explica. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Olha aí. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso, tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Assim eu destruirei a tua mãe. Então, irmão, amém? Deu para entender que o conhecimento aqui não é intelectual, é prático. O povo estava perecendo, falou lá, porque o povo não tem conhecimento. Nós vamos ver mais embaixo, vai esclarecer. Porém, o conhecimento que está faltando na terra é o da prática, porque o povo mata, adultera, mente, faz coisa errada, né, irmão? Ainda bem que no Brasil isso não tem, né, irmão? Viu? Estou falando para você, parece que esse tempo foi feito para hoje. Não? Vamos seguir, ver como é que está sem conhecimento, né? Aí o versículo 6 a 11... Agora, quanto ao conhecimento, né, irmãos, de Deus, ele desaparece. Aqui nós estamos vendo que ele desaparece. E quando ele desaparece, a sociedade entra em colapso. É o que nós estamos vendo aqui, ó. Ninguém tem entendimento, o povo mata, o povo mente, o povo rouba, o povo furta, faz um punhado de coisas. Por quê? Quando o conhecimento de Deus desaparece, o povo entra em colapso, a sociedade entra em colapso, só a bagunça, só a confusão, só a baderna, né? E isso é o que a gente vai ver durante todo o tempo em que o povo insistir em não fazer aquilo que Deus ordena. Do versículo 6 ao 10, a gente vai ver a falência da liderança espiritual. Aqui vai falir tudo, né? Vai falir tudo, e o povo vai falar, né, que o povo é destruído porque falta o conhecimento. Então, quando você vê o versículo 6 de Oséias agora, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, você tem que entender isso, conhecimento aqui não é intelectual, é conhecimento de relacionamento com Deus. Você só tem conhecimento de Deus quando você não peca. Você não tem prazer no pecado, você odeia o pecado. Aí sim você tem conhecimento de Deus, porque Deus abomina o pecado. Então todo homem, toda mulher precisa abominar o pecado também. Então se você vive praticando o pecado, você não tem conhecimento de Deus. Você tem só, como é que fala? Como é que a gente fala a pessoa que só tem papo? É isso aí que eu queria dizer. Só tem papo. Você sabe falar de Deus, mas você não tem conhecimento de Deus, né? Essa é a questão. Então vamos lá, para a gente ver isso, né? A falência da liderança, Deus vai acusar diretamente aqui os líderes, os sacerdotes. Por quê? Porque eles rejeitaram o conhecimento, eles se alimentaram do pecado do povo e eles transformaram o culto em interesse próprio. Meu Deus, olha bem o que eles fizeram. Rejeitaram o conhecimento, quer dizer que eles rejeitaram praticar aquilo que é santo, né? Nós acabamos de ver que conhecimento aqui de Deus é prático. Eles se alimentam do pecado do povo e eles tornaram o culto em interesse próprio. Poxa vida, né, irmãos? No Brasil não tem nada disso, né, irmãos? Nada disso, né? O culto não tem nenhum interesse próprio, o culto é para Deus, né? Ninguém se alimenta do pecado, todo mundo fugindo do pecado. E todo mundo rejeita, né? Todo mundo só quer o conhecimento de Deus, só fazer o que é bonitinho e que Deus agrada. Isso é para você ver, irmãos, o nível, né, que a gente está comparado com esse tempo aqui de Israel, né? Então vamos ler do 6 ao 10. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como o meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e vergonha.
alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Eu o castigarei pelos seus caminhos e lhe darei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, se entregarão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Está vendo, irmãos? Uma tremenda condenação que a gente vê. A falência geral, Deus está aqui tratando com os sacerdotes, falando, olha, o mesmo que o povo faz, o sacerdote faz. Então, vai ser assim, né? Deus está falando que vai tratar. Do ponto de vista pastoral, isso serve para todos nós e para os obreiros da igreja. A liderança que deveria conduzir o povo à vida se torna cúmplice da morte espiritual, que nós estamos vendo isso aqui, né? O povo quer pecar, a liderança, nesse caso os sacerdotes, apoia eles nos seus pecados. O líder, ele precisa entender que ele está liderando é para Deus. Então a base é o que Deus diz que sim e que não. Amém, queridos? Amém, queridos? Estão entendendo? Então aqui é uma questão pastoral muito grande, porque a corrupção espiritual, irmãos, ela sempre vai começar no altar, antes de atingir o povo. Sabia? Sim, a corrupção atinge primeiro a liderança, para depois atingir o povo. Então, se você vê a corrupção dentro da igreja tal, da igreja A, da igreja B, não pensa que essa corrupção vem do povo para a liderança. Ela vai da liderança para o povo. É o que nós estamos vendo, Deus tratando com o sacerdote aqui. Por quê? Porque o líder tem que ser determinado naquilo que ele sabe que Deus quer. Se o povo quiser, bem. Se o povo não quiser, por conta deles, o líder não pode ceder. Por isso que eu falei que a liderança que deveria conduzir o povo para a vida, está se tornando cúmplice deles, cúmplice da morte espiritual, né? Vocês podem vir me pedir para fazer qualquer modismo na igreja, eu tenho que estar ligado. Se esse modismo não é de Deus, eu tenho que cortar na alta e dizer que não. Tem igreja que pressiona o pastor para fazer, né? O pastor às vezes cede. Se o pastor ceder, ele está sendo cúmplice. Se ele não ceder, é só o povo falar que não quer ele mais. Estão entendendo, irmãos? Mas o líder não pode ceder. Então, se vocês inventarem uma pataquada aí um dia e querer que faça na igreja, e eu entender que aquilo não é de Deus, eu simplesmente vou falar que não. Se vocês não estiverem bem comigo, me avisa, pastor, abre o caminho, porque nós queremos um líder corrupto. Nós queremos um líder que concorda com a gente. Nós queremos a farra. E tira o pastor. Mas o líder não pode ceder. Quem está entendendo, ele diz amém. Amém? Estou falando isso para você estar preparado. Porque tem coisas que a gente não faz aqui na igreja, nem vamos fazer. E não vamos abrir mão. Mas nós estamos vivendo tempos em que isso acontece. Por isso que Deus está tratando aqui, está falando da falência da liderança. O sacerdote se alimentando do pecado do povo. E por aí vai. Quer ver, irmãos, um caminho tranquilo que isso acontece? Quando o líder não tem visão, e o líder não conhece Deus, e o líder cede ao pecado, é quando começa a entrar gente de dinheiro numa igreja com vida torta. Não adianta nem pensar para vocês que é tranquilo, porque não é. Pessoa endinheirada, chega aqui com a vida toda torta, começa a dar coisas para nós, para a igreja, a gente empolga, o cara tem a vida torta, não quer nada com Deus, nada com humildade, nada com santidade. Ele quer ir para a igreja porque agora é moda. Você está sabendo que agora é moda ser crente, né, irmão? Agora é moda. As pessoas com a vida toda torta, doou coisas para a igreja, está agarrada ali. Louvado seja Deus que a igreja onde ela frequenta, aí você vai pensar, poxa vida, famosa e frequenta a igreja, pode ou não pode? Pode! É o caso dela. Porém, eu louvei a Deus que a igreja ficou firme, não cedeu. Mas ela é amante daquela igreja, porque a mãezinha dela, criou Solé, foi de lá. Deu coisa para a igreja e está lá na igreja. É um tipo assim, irmãos, que depois convence a igreja e a liderança. O olho gordo da gente, o pecado, por causa de dinheiro, a gente começa a ceder. Daqui um dia, está para o púlpito, está fora. Mas ela não está no púlpito lá não, tá, irmãos? Está entendendo? Diz amém. Eu só admirei que ela foi para a igreja lá do véu. Mas é uma mulher dessa. Eu vivo quase que nua para a rua fora, mas vai para a igreja e está lá. E louvado seja Deus. Amém, queridos? Mas o que eu quero dizer é isso que é tentação. E é isso que entra e corrompe a liderança. Aí um pressiona, não, pastor, mas nós não podemos perder a irmã, não podemos perder. E começa assim. Então a gente tem que ter o olho ligado no conhecimento de Deus. Por isso que a liderança aqui
na Bíblia nós estamos vendo, ela corrompeu, e é fácil corromper hoje, eu, você e nós. Se a gente não tiver muita determinação e falar, isso nós não aceitamos. Pode ficar no banco, pode dar seu dízimo, pode dar sua oferta, pode doar 1 milhão para a igreja, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Pode doar, mas agora você não pode ministrar, porque você tem coisa na sua vida que não condiz com a Bíblia Sagrada. Aí a gente não corrompe, amém, queridos? Mas Deus está dizendo aqui que eles se alimentaram do pecado do povo. Olha bem, versículo 8. Alimentaram-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Ô irmão, é só um pouquinho. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, daqui um dia, nós estamos corrompidos. Por isso que a gente tem que andar atento demais e vigilante, irmãos. Atento no que Deus quer. Deus não quer multidão de gente vindo aqui para a igreja só por causa de espetáculo. Deus quer que a multidão venha por causa da palavra. Amém, queridos? Deus quer que todo mundo venha, que a multidão venha por causa de Jesus, por causa do Senhor, por causa da convivência, por causa da ministração sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos dizendo. Não é que o rico, o milionário não pode entrar, não. Eu quero dizer é que nós nos corrompemos muito facilmente quando a gente não está ligado nessas coisas. Amém, queridos? Só estou dando esse parêntesezinho para os irmãos notarem que aqui nós temos um caso onde a liderança foi corrompida. Né? E aí a gente tem que entender essa questão pastoral, que eu falei, a corrupção espiritual, ela sempre começa no altar, quando o líder não vê o que está acontecendo e permite o mundo entrar. Líder quer dizer, no caso, o pastor, líder da escola bíblica, né? A professora da escola bíblica, e por aí vai, nós somos líderes. Líder de homem, líder de mulher, líder de jovem, líder da música, líder do ministério infantil. Aí a gente vai deixando, o mundo vem devagarinho, daqui a pouco a gente pega amizade, pega gosto, daqui a pouco a gente começa a ter lucro, né? Tirar proveito, e aí a gente daqui uns dias está misturando e está fazendo do púlpito, do altar, do lugar onde o Senhor deveria falar, já a aliança com o mundo e com o pecado. É muito diferente, irmãos, é muito diferente. Para a tristeza nossa, tem muita igreja bombando, estourando, igreja grande demais, onde aqui do púlpito só tem pudriqueira, e vocês viram recentemente aí. E é pastor no púlpito e ladrão depois do púlpito. E o pior, que qualquer evento que faz, lota 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Enquanto que a gente está oferecendo Bíblia de verdade aí, pode contar quantos que tem aqui hoje. Essa é a diferença. E sempre foi, irmãos. Desde os tempos de Jesus, sempre foi. Aqui, aliás, desde o tempo aqui, nós estamos vendo aqui. Então a gente precisa olhar isso, e muito bem olhado, porque quando nós colocamos a falência da liderança espiritual, é isso. Então hoje nós estamos vivendo no Brasil uma falência da liderança espiritual. Aqueles que um dia nós nos espelhamos, nós olhamos e falamos assim, poxa vida, aquele cara ali é abençoado, Deus está deixando tudo escondido aparecer, e está aparecendo muita coisa. E a gente está vendo. Então, é uma falência da liderança. Por quê? Porque os líderes de verdade perderam os seus lugares. Os líderes falsos cresceram. Então, é a falência da liderança. Por quê? Porque a referência de líder evangélico no Brasil não é o pastor Edgar. Não é o pastor fulano da igrejinha ali. A referência são eles. Por isso que é a falência. Então, quando cai lá, não é eu que caí pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Não foi eu que caí, nem foi o pastorzinho da esquina ali que caiu. Nós estamos de pé pela misericórdia de Deus, mas eles estão envergonhando o evangelho e estão caindo. Só que é eles que são referência, não nós. Pastor lá da roça, que caminha a pé no barro, quilômetros e quilômetros para pregar a palavra, ele não é referência. Nós não somos referência. Referência é eles. E eles estão com a vida toda envolvida, roubo do INSS, roubo de sei o quê, sei do quê. E ao invés do povo correr deles, o povo está correndo para eles, e apoiando, defendendo, é um homem de Deus, é ungido, se o diabo está levantando, o diabo está levando cada pancada, que dá até dó. Né? O diabo não tem nada a ver com isso, porque do mesmo jeito que armou para ele, arma para mim, arma para todos nós. Por isso nós estamos falando sobre o que o conhecimento de Deus aqui é prático, é obedecer e viver, não é só sair por aí falando. Por isso que nós estamos trazendo nesse nível, tá, irmãos? Então aí, o que a gente vê? Que Deus responsabiliza severamente quem deturpa o ensino e quem banaliza aquilo que é sagrado. Por isso que Deus está responsabilizando de uma forma muito forte, né, os seus líderes.
Seguindo aí do 11 ao 19, mas aí já encerra, né, porque só tem 19 versículos. Aqui nós vamos ver a palavra, a palavra sendo dirigida com relação à idolatria, confusão espiritual e vergonha. Do 11 ao 19, o texto descreve a entrega total de Israel à idolatria, prostituição cultural e cegueira espiritual. Aí a gente pode fazer um diagnóstico espiritual aí. O que acontece? Israel confunde prazer com vida. Olha só, Israel confunde ritual com fé. Essa é uma análise que a gente faz, um diagnóstico. Eles confundem idolatria com devoção. Olha bem, é diferente, irmãos. Prazer com vida é diferente. Prazer é uma coisa, vida é outra. Amém, queridos? Amém? Talvez beber cerveja, beber cachaça, mais um punhado de coisa é prazer. Mas vida é outra coisa, né? Comer muita feijoada, para muita gente é o quê? É prazer. Mas será que é vida? Viu que eu falei comer muito, tá, irmão? Porque se você comer feijoada, pode ser prazer e pode ser vida, né, irmão? Né? Pois é, só estou falando assim para os irmãos entenderem que Israel confundiu isso. Mas quando eu falo que isso é um diagnóstico espiritual, eu estou falando que você tem que pegar isso para você também agora, tá? Eles confundiam prazer com vida. Cuidado para você também para não confundir prazer com vida. Passear é vida ou é prazer? É prazer, né? Descansar é prazer. Dormir é prazer, mas não pode confundir prazer com vida. Tá vendo? Tudo que é bom é prazer, bom para a carne, bom para a mente, é prazer. Agora, a gente tem que saber, não pode confundir prazer com vida. A gente não pode confundir ritual com fé. Vir na igreja não pode ser só ritual. Ler Bíblia não pode ser só ritual. Orar não pode ser só ritual. Por quê? Porque é preciso a fé. Então, a gente tem que fazer a coisa equilibrada. Lembra lá, prazer... Não podemos confundir prazer com vida. Você tem que ter prazer e vida em equilíbrio, porque Deus fez as coisas boas para você usar. Porém, cuidado para aquilo não ser morte para você. É a mesma coisa o ritual com a fé. Deus quer que você venha na igreja, quer que você ora, quer que você lê a Bíblia, quer que você faça um punhado de coisa. Mas cuidado para não cair no ritual sem fé. Não vale nada ler a Bíblia só por ritual. Não vale nada vir à igreja só por ritual. Não vale nada orar em casa só por ritual. Tem que ter fé, o equilíbrio. E a idolatria com devoção é o maior perigo, porque devoção é uma coisa e idolatria é outra. E aí o povo de Israel estava confundindo isso. Então a gente precisa ter devoção, mas não idolatria. Amém, queridos? Devoção a Deus, mas cuidado com a idolatria a Deus. Eu já vi gente dizendo, não, se você quer ter um ídolo, tenha Deus, mas cuidado com a idolatria, porque os dois não convivem. Idolatria e devoção a Deus, no caso, não vai caminhar junto, porque quando Deus passar a ser um ídolo para você, Ele deixa de ser o teu Senhor, para ser o ídolo apenas. E Deus não pode ser só o nosso ídolo, Ele tem que ser o nosso Senhor. Amém, queridos? Aquele que domina a nossa vida, que controla a nossa vida, por quem a gente tem prazer, e aí precisa tomar esse cuidado todo, tá, irmãos? Então, a idolatria, a gente vai ver tudo isso, né? Deus condenando a idolatria, vai falar da confusão espiritual, da vergonha, do 11 ao 19. E olha bem, começa falando dos prazeres, do versículo 11, olha, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Viu que pancada? A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Por isso que homens e mulheres têm que tomar cuidado com a sensualidade. Lembra que sensualidade não é sexualidade, é sensualidade. Tem sensualidade até no jeito de falar, no jeito de cantar. Tem umas músicas ditas evangélicas aí que é muito sensual. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive que reunir uns meninos do louvor e falar para eles, para de cantar do jeito que esse fulano canta, esse cara é sensual no jeito de cantar. Então a sensualidade, ela desperta a sexualidade, no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de andar, no jeito de proceder, e várias outras formas. Então aqui está falando assim, que a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o entendimento. Nossa, você lembra lá que o capítulo 4 começou falando de conhecimento de Deus?
Aqui está falando que é uma das coisas que tira. Vai no 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles, prostituindo-se, apartam-se do seu Deus. Ou seja, irmãos, quando a gente cai nessa questão da idolatria, a gente cai nessas questões que nós acabamos de ver aí, a gente, dos prazeres, a gente acaba nos apartando de Deus. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, e rapidão nas conversas do dia, né? Eu falei, poxa vida, é tão triste ver que alguns irmãos não conseguem viver bem quando Deus começa a abençoá-los com finanças. Tem gente que tem que viver na miséria, tem que viver, irmão, comendo de cesta básica, porque quando Deus começa a dar coisas, bens materiais, compra uma coisinha aqui, compra uma coisa ali, daqui uns dias, esquece. Você só vê outra vez no dia que eles levam uma pancada lá e vêm pedir ajuda. Estava falando isso para ela, falei, poxa vida, tem gente que não entende. Tem gente que tem que viver a vida inteira comendo de cesta básica. Porque quando Deus dá, eles usam o prazer para tirar isso da presença de Deus. Já não vem mais na igreja. Aí todo final de semana é no sítio. Aí todo final de semana é na chácara. Aí todo final de semana é sei lá para onde. E vai indo, e vai indo, vai indo. Irmãos, tem gente que faz isso, não entende. Entender isso. Nada melhor do que fazer o que o Francisco fazia. Eu gostei de ver, preciso, porque trabalha muito. Né? Quem trabalha demais precisa quebrar a rotina. Mas tem gente, irmãos, que começa. Tivemos gente aqui que fazia campanha na quarta-feira para arrumar um emprego. Os irmãos do mais velho vão lembrar de alguns. O cara não tinha nem emprego e vinha fazer a campanha. E todo mundo orando. Deus deu um emprego. O cara vai e compra um carro. Daqui uns dias, a vida está toda bagunçada. Aqui dentro. Não estou falando de fora não, porque a gente costuma dizer assim, roupa suja lava em casa, né? Então nós estamos em casa. Isso é doloroso, irmãos. É doloroso, é penoso. Por isso que algumas pessoas nunca vão ter nada. Porque quando tem, elas desviam. Elas não entendem. Né? Por isso que nós vimos isso aqui, olha, o meu verso 12. O meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles, prostituindo-se, apartam-se de Deus. É o que eu quis dizer. A pessoa começa a ver Deus abençoando, em vez dele correr para Deus poder dar mais ainda, a pessoa vai, irmãos, começa a usar aquilo, a luxúria, usar as coisas boas que Deus deu para o mal. Aí já era, aí perde esposo, perde esposa, perde filho, perde família, perde os bens. Às vezes não perde os bens não, mas destroça com a vida. É muito sério, e a gente precisa entender o que esse texto está dizendo nesse sentido, tá, irmãos? Veja que eu peguei essas últimas palavrinhas, porque o espírito de luxúria os engana, e eles, prostituindo-se, apartam-se do seu Deus. A prostituição, lembra ela, o tempo todo nós estamos lendo, não é o ato de relação sexual não, irmãos, é o ato de deixar de dar para Deus a adoração, o respeito, a honra que Ele merece, e partir para essas coisas, tá bom? Não entenda a prostituição assim como o ato sexual, não é só isso, está dizendo aqui exatamente de trair Deus, porque temos vendo Deus tratando aqui o relacionamento dele com o povo de Israel, como o relacionamento de Osés com essa mulher adúltera, que continuou adulterando, ele levou ela para casa e adulterou. Então o adultério aqui, esquece, não está falando de relação sexual, está falando do crente, do servo de Deus, que está substituindo Deus, o amor que deveria dar a Deus pelas coisas dessa vida. E é tudo, irmãos. Às vezes é pelo esposo, às vezes é pela esposa. Às vezes você ama tanto seu esposo, tanto sua esposa. Às vezes você ama tanto seus filhos. Às vezes você ama tanto seu emprego. Às vezes você ama tanto determinada coisa que Deus está ficando de fora. É isso. Entendeu, irmãos? É isso que é a prostituição aqui que nós estamos lendo, para que não haja, né, confusão, né, e a gente entender. Depois vamos seguir no 13. Olha bem, sacrificam sobre os montes, sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, o álamo do almeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, as vossas filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Aí agora está falando de adultério sim, e prostituição, tá, irmãos? Eu não
castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens com as prostituições se desviam e com as meretrizes sacrificam. O povo que não tem entendimento será transtornado. O povo que não tem entendimento será transtornado. Guarda isso. O povo que não tem entendimento será transtornado. Hoje nós estamos vivendo um tempo no Brasil muito estranho. Muito estranho. Não sei se vocês lembram, semana passada, ou umas semanas atrás aí, a internet estava cheia de gente discutindo uma música que alguém cantou, não sei qual igreja, se é na Bahia, sei lá onde, que a música é toda ela com termos e até chamando espírito da macumba. Vocês ficaram sabendo? A música chama Auê? E é mesmo a música, tá, irmãos? Aí a discussão toda era aquela. O povo estava dividido, porque de um lado algum crente falava que não tem nada a ver, do outro tinha, gente explicando a letra, e de fato a música tem tudo mesmo, não adianta falar que não, porque tem. Porém, houve um racha, que uns crentes eram a favor, outros contra, e eu fico lendo esse trem, né, irmãos, quando eu não tenho nada para fazer. O que eu notei? Eu notei que a semana atrás aí, a igreja era rachada no Brasil, um era a favor, outro era contra. Aí, de repente, depois do carnaval, está todo mundo juntinho, numa latinha de conserva. Todo mundo postando a fotinha da família lá dentro. Nada contra, pode postar a sua foto se você quiser. Mas eu pensei assim, poxa vida, o crente é estranho demais, né? Semana passada era um para um lado, outro para o outro. Hoje está todo mundo, artista, político, colocando a foto dentro da latinha de conserva. Eu sou uma família conservadora. Vocês sabem o que eu estou falando, né, irmão? Depois do carnaval lá. E aí todo mundo agora focado numa questão, né, junto. A gente separa, a gente fica junto, mas agora, por que tanta preocupação? O povo não tem entendimento, como nós estamos falando, nem conhecimento. A gente precisa ter conhecimento, que música que glorifica a Deus e que não glorifica. Que ritmo que glorifica a Deus e que não glorifica. Por isso que a gente fica rachado, fica dividido. Para uns não tem nada a ver, para outros tem. E onde tem Bíblia, onde está a Bíblia, né? E essa questão agora também do que falaram lá da família conservadora lá no carnaval. Poxa vida, eu estou um pouco me linchando para aquilo, sabe por quê? Isso não passa de um reflexo da igreja evangélica fraca que nós temos no Brasil. Uma igreja que se mete com política. Uma igreja que não ora, mas que vai para as ruas vestindo camisa verde e amarelo, mas que não vai para oração, não busca a Deus. Estou falando de alguns não, estou falando da igreja de modo geral. Então, uma igreja que não impõe respeito, a igreja do Brasil hoje, irmãos, ela não é uma igreja que impõe respeito, ela é uma igreja mundana. Ela é uma igreja que pintou as paredes só para parecer com boate. É uma igreja que desfigurou o termo igreja. O que você espera disso? Enquanto a igreja no Brasil era uma igreja de gente sério, ninguém metia o pé. Vocês lembram disso, irmãos? Da década de 80 para trás. Eu falava em crente, poxa vida. Ali naquela rua mora um crente, o cara é de fé. Hoje o cara vive tudo quanto é tipo de pecado e ele é crente. Ele bate, ele espanca a mulher, ele usa droga, ele vende droga e ele é crente. Nós criamos uma situação de vergonha. Eu duvido se na década de 80 alguém teria coragem de sair em carnaval, gay, vestindo lá de Jesus numa cruz igual teve, uma trans, né? Eu duvido. Por que não duvido? Porque aquela igreja era a igreja de homem e de mulher séria. Amém, queridos? Passava e falava, ali mora um crente, ali mora uma crente. Pode vender fiado porque é crente. Amém, irmãos? Por isso eu estou dizendo isso para vocês, só um ponto de vista, para não ficar dodói, para não ficar com raiva, nem preocupar muito, porque essa igreja que hoje eles humilham e vergonham, é uma igreja digna de humilhação e de vergonha, porque ela não é diferente do mundo. Então, quando você é diferente do mundo, irmãos, você é aquela igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E tem gente praguejando, já teve um pastor que falou que todo mundo que fez aquilo vai dar câncer na boca e vai morrer. Falei, poxa vida, Deus olha lá e fala assim, meu filho, o povo está provocando isso, tá entendendo, irmãos? O povo está provocando, né? Enfim, né? Vamos caminhando, né? E Deus vai ter misericórdia. É isso que nós estamos vendo a palavra aqui repreendendo, né? Tão poderosamente, de maneira tão forte. Essa igreja que bagunçou, que misturou, que não impõe respeito, que ninguém respeita, né? E a gente precisa trabalhar isso na nossa vida, irmão.
Lá onde você trabalha, as pessoas têm que olhar e falar, aquele ali é crente. Aquela ali é crente. Lá onde você mora, as vizinhas têm que falar, ali, aquela mulher ali é crente, aquele homem ali é crente. É essa igreja, irmãos, que vai prevalecer até o final. É essa que Jesus vai levar. Agora, essa igreja que se corrompe, que se mistura, que está tudo bem, tudo normal, a pessoa vem a Cristo, mas ela não muda, isso não é a igreja que Jesus vai levar, não. Essa igreja nunca vai ser levada, porque ela precisa ser transformada. Ou, não é isso que a Bíblia diz? A noiva que Jesus vai levar, ela é pura, sem mácula, ela é pura. Então, se você quer fazer parte dessa igreja, você tem que também purificar a sua vida dia a dia. Nós temos que fazer isso, tá bom, querido? É só para os irmãos entenderem. E um outro ponto também, que eu não estou nem me linchando para esse trem aí do que fizeram, de colocar a família tradicional dentro da latinha lá e tal. Sabe por que eu não estou? Vou explicar por que eu não estou nem aí. Porque a igreja que eu sou hoje é aquela onde os apóstolos morriam de cabeça para baixo, no tanque de azeite lá fervendo, traçalhado. Poxa vida, o que eu quero dizer para você? Quer dizer que essa igreja que fica um mimimi, porque apareceu lá na latinha, não conhece a igreja de Cristo não, porque a igreja de Cristo começou, foi com o homem entregando a própria vida. Então isso aí é o mínimo que se pode fazer. Se você não suporta essa afrontazinha besta, você jamais suportaria a afronta que os homens de Deus aqui da Bíblia passaram e morreram. Poxa vida, não é assim que a história conta? Que um morreu crucificado de cabeça para baixo, não é assim? Outro morreu frito no caldeirão de azeite, teve mais o quê? Cerrado ao meio, Estevão foi apedrejado. Me ajuda, irmão, eu sou descendente, né? Nós estamos herdando a igreja de Estevão. Estevão morreu que jeito? Que jeito que Estevão morreu? Sim, eles meteram pedra nele. E na hora que ele estava apedrejando, ele ficou com mimimi, o que ele falou? Quando ele estava morrendo, ele falou o quê? Não, outra coisa, ele viu alguma coisa, não viu? Gente, o cara morrendo, não fica com esse mimimi, porque mexeu com a família, eu vou postar. Que postar nada, irmão, para de postar. A nossa igreja, que chegou até mim, foi de homens que morreram apedrejados, e quando ia estar apedrejando, o cara teve visão de Deus. Ele olhou, viu o céu aberto, glorificou a Deus. Isso é raça. Isso é crente raiz, crente Bíblia. Então esse trem aí, querido, isso não é nada não. Eu estou preparado e você precisa estar preparado para copiar os caras da Bíblia em alguma coisinha. Isso é mimimi puro. E vou ser sincero com vocês também. Quem fica postando muito, não vive nada de evangelho. Não ora, não busca, só fica assim igual papagaio. Se um postou, também eu vou postar. Nada contra, repito, posta o tanto que você quiser. Só que eu não posto. Por que eu não posto? Porque a minha visão, essa visão da Bíblia, os caras sofreram muito. Isso não é sofrimento, não. Para mim não é sofrimento nem um pouco essas coisas. Por quê? Porque eu estou ouvindo a minha igreja, a igreja que eu sirvo, é a de Atos dos Apóstolos, onde os caras morreram feio pelo Evangelho. Né? E eu queria só saber, se a gente vivesse um tempo o tempo dos apóstolos, você ia continuar crente? Se te perseguisse, te expulsasse das sinagogas, te matasse, roubasse suas coisas. É essa igreja que Jesus vem buscar, né? Eu costumo brincar assim, será que eu vou para o mesmo céu que Estevão foi? O Estevão morreu sendo apedrejado e glorificando a Deus. Será que lá no céu vai me caber? Meu Deus, onde eu vou ficar perto de uns homens assim? Igual todos aqueles homens que morreram feio. Por isso que a gente vê que o céu não vai ser tão grande assim igual parece. Eu não acho que Deus vai colocar, junto com grandes homens daquele, uns bananas igual nós hoje, que qualquer coisinha, não vou mais na igreja, não vou orar, a vida não presta, Deus vai olhar e falar, poxa vida, meu filho. Lembra Jesus falando da porta e do caminho? É larga a porta, né, irmãos? Caminho espaçoso, apertadinho. É aí que a gente caminha, tá, irmãos? Eu tirei esse ponto aqui só para os irmãos terem uma noção do que está acontecendo hoje e qual deve ser, né, nosso posicionamento. Depois o 15 e para baixo, contudo, ainda que tu, Israel, queiras prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como novilho rebelde, se rebelou Israel. Agora o Senhor os apacentará como um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição.
os seus príncipes certamente amam a vergonha. O vento os envolveu nas suas asas e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Está vendo? Então Deus aí está mostrando o quanto que a idolatria é desumana, quanto que ela confunde, quanto ela conduz à vergonha. E de certa forma Deus está falando para eles aqui, nem se preocupar, deixa a coisa acontecer, porque Deus está no controle. E de certa forma, né, Deus está mostrando para nós que isso tudo é muito desumano, é confuso e conduz à vergonha. Por isso que eu falei para vocês, a igreja evangélica de hoje está nos conduzindo à vergonha, por causa do seu posicionamento diante das questões da vida. Lembra do banquinho de 4 pernas que eu falei para vocês? O lugar da igreja é o lugar de purificação, de santidade, de oração. Nós oramos e Deus levanta as pessoas lá para fazer as coisas certas. Eu não tenho que ir para lá, eu não tenho que me preocupar. Esse caminho não é para a igreja, sair e ir para lá. A igreja fica no lugar dela e Deus vai usar com poder e graça os homens lá em cima. Amém, queridos? É por isso que a gente fala que confunde. O pecado, ele é desumano, ele confunde e ele conduz à vergonha, né? E isso não vai funcionar de jeito nenhum, tá bom, irmãos? Seguindo aí, conhecimento de Deus, a gente pode tirar de cada um capítulo conhecimento. No capítulo 3, Deus é Deus que ama de forma redentora. Ele busca o infiel, paga o preço da restauração e conduz o relacionamento à maturidade. Por isso nós vimos Deus mandando Osés voltar, amar a mulher adúltera, e aí ela ficaria um tempo na sua casa, muitos dias, sem prostituir, sem homem nenhum, e até que ela pudesse ser totalmente restaurada como esposa na vida dele. Então isso é o conhecimento de Deus. Deus é um Deus que ama de forma redentora. Ele resgata, Ele restaura, Ele redime, né? E no capítulo 4 nós vimos que Deus é o Deus da verdade e do conhecimento. Porém, conhecimento de relacionamento e não apenas intelectual. Ele rejeita uma fé vazia, responsabiliza os líderes infiéis e denuncia a idolatria que destrói o povo. É isso que nós vimos aqui acontecendo, né? Deus falando, né, que é isso que Ele ia fazer. Doutrina fundamental dos 2 capítulos. Nós vimos então, Deus é um Deus redentor e verdadeiro. Ele redime o pecador, Ele não quer que o pecador continue, e Ele vai até o pecador para buscar. Ele ama ao ponto de buscar e restaurar o infiel, mas Ele confronta também severamente a falsa religião e a ausência de conhecimento genuíno de Deus. É isso que nós vimos Ele fazendo aqui, né? Ele na verdade, confrontando os falsos religiosos e cobrando deles a falta de conhecimento. O povo está perecendo porque não tem conhecimento. O povo não vive, né? E não vive exatamente como Deus está desejando que viva, né? E essa doutrina, irmãos, que nós acabamos de colocar aqui, que Deus é um Deus, né, que redime e Ele é verdadeiro, essa doutrina, ela une o amor de Deus, aquele amor que resgata, une esse amor que resgata a disciplina que confronta. Veja que o capítulo 4 começou com uma contenda de Deus. Então, o amor de Deus, ele resgata, mas também disciplina e confronta o pecador. Ele fala na cara, né? Também essa doutrina se une com a verdade que liberta, né? O que liberta a gente é a verdade, é a palavra. Mentira não liberta a gente, o que liberta é a verdade. Então você vai ser livre quando você aceitar a verdade como verdade, e verdade absoluta, que não dá para mexer. Então às vezes a gente sofre nos nossos relacionamentos que a gente não aceita isso. E Deus trata isso nessa doutrina, que Deus é um Deus redentor e verdadeiro, que ama ao ponto de restaurar o infiel, está vendo? Mas confronta severamente. Deus, sempre você vai ver 2 aspectos em Deus. Ele ama ao ponto de te buscar e te restaurar, mas Ele te confronta. Tem gente que gosta muito do amor de Deus, que busca e que restaura, mas não gosta do amor que confronta. Aí vai ficar pirracento a vida inteira, né? Vai ficar um crente pirracento e nunca vai ser feliz, nunca vai ser abençoado. E não é que a gente precisa aprender a viver isso nos relacionamentos da gente todo dia? O patrão com o seu empregado, empregado com o patrão, marido e mulher, o tempo todo tem que entender. Os relacionamentos, eles são um reflexo, né, de Deus na nossa vida. Então, verdade que liberta e também responsabilidade espiritual. Deus cobra de mim, de você, posicionamento espiritual,
porque a gente é responsável diante de Deus pelas nossas escolhas. Amém, irmão? Você escolheu alguma coisa na vida, você é responsável espiritualmente por a sua escolha, né? Enfim, isso é o Deus que nós acabamos de ver no capítulo 3 e no capítulo 4. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E nós encerramos, então, o estudo de hoje. Que vamos orar para que Deus tenha misericórdia da igreja hoje no mundo, né? De certa forma. Muito obrigado, Deus. Queremos, nesse momento, te agradecer pelo estudo e orar por cada um de nós que ouvimos essa palavra. Nos ajuda a colocar em prática. Nós vimos que o conhecimento verdadeiro de Deus não é intelectual, é um conhecimento relacional, porque o povo estava perecendo porque vivia na prática do pecado. E o Senhor disse que isto é falta de conhecimento. Então nós pedimos a Ti que nos ajuda a controlar a nossa vida, nossas atitudes, de tal maneira que nós mostremos que conhecemos ao Senhor em obediência à Tua vontade. Queremos Te pedir mais uma vez pela nação brasileira, em especial pela igreja no Brasil. Queremos ver a igreja do Senhor comprometida com a palavra, comprometida com a evangelização, mas não envolvida com as coisas deste mundo, com os embaraços deste mundo, embaraços para a pregação da Tua palavra. Desde já te agradeço, peço discernimento, graça do Senhor sobre nossa vida. Nos ajuda, Deus, eu te peço, leva-nos em paz. É o que eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Não perde não, quinta-feira que vem. Vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Domingo pela manhã tem um batismo lindo aqui na igreja. Não perca, vai ser muito bom. Deus abençoe.